Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. E pessoal, no vídeo de hoje, ele vai ser basicamente uma continuação, tá? No vídeo anterior eu trouxe aí um tutorial do Cine Software, né, que é um plugin que roda dentro do 3ds Max, que ele serve para separar, organizar as texturas de uma determinada cena que tu tem, né, de um arquivo, digamos, de SketchUp que tu está importando para dentro do 3ds Max. Tu consegue estar criando uma ordem, uma organização para tu estar configurando isso de uma maneira um pouco mais otimizada. Se quiser ver esse vídeo, eu vou deixar um cardzinho, clica aí. No vídeo passado eu acabei não mostrando a parte do andamento, da composição, da configuração da cena, e esse vídeo vai tratar especificamente dessa etapa, certo pessoal? Só antes de partir para a prática, eu vou pedir o apoio de vocês. Te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, deixa um curtir nesse vídeo e ativa o sininho das notificações para o YouTube estar te notificando todas as vezes que sair um conteúdo novo aqui no canal. Beleza pessoal? Mas é isso, bora pro vídeo. Bom, a partir desse momento a gente já pode então começar de fato a estar configurando, aplicando as texturas. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou dar um Alt W aqui para aumentar a vista da perspectiva, né? Ficar semelhante ali à área de trabalho do SketchUp. E vamos começar com esses cordões aqui, ó. Normalmente eu deixo eles do mesmo jeito que eles vêm lá do SketchUp. Tá? A aparência deles não é ruim, né, na parte da renderização. Às vezes eu acabo só pegando a mesma textura dele para dar uma mexida na questão da refletividade, do glossiness dele ali, mas cara, eu nunca achei ruim a aparência dele, até porque ele não aparece muito de perto também, né, na visualização. Então aqui eu vou só agrupar eles. Tá? E eu vou ir tirando da cena aquilo que eu vou estar modificando. Aqui nesse primeiro momento eu só vou botar um concretinho. Olha ali, ó, seleciono outras coisas junto. Aqui foi até interessante que isso aqui aconteceu, porque o que é isso aqui que ele selecionou? Como esse material aqui, ó, ele tinha aquele material default, né, o material padrão lá dentro do SketchUp. Todos os versos das paredes, ele também estava naquele material padrão, então ele acabou agrupando tudo no momento que eu fiz aquele attach, né, o attachar ali por material. Então, inclusive o número da casa está nesse mesmo material. Então aqui o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou dar um Ctrl Z ali só para ele voltar para baixo, para suas posições originais. E aí eu vou tirar isso dessa seleção e também vou tirar o número da casa dessa seleção, tá? Eu vou vir aqui então no modificador, pegar por elemento, esse elemento aqui. Aquele ali também, ele tá, né? Vou pegar aqui, ó. Tá, deixa eu só mover aqui para ver se é isso mesmo. A princípio é isso mesmo. Aquilo ali depois eu posso estar tirando fora. Isso aqui então eu vou estar dando um detach. Ok. E agora o número. Né? O número então eu vou pegar ele por elemento aqui também. Seleciono os dois e detach. Certo. Aqui eu quero dar uma olhada só. Aqueles pedacinhos ali, ó. Eu vou estar deletando eles. Selecionar eles aqui, vou deletar. Porque aquilo ali era só aquelas facezinhas que ficaram ali, provavelmente eu extrudei, né, para gerar esse cordão aqui, esse passeio, e ficou ali as faces internas, então a gente não precisa delas e tá ok. Então agora que eu tenho separado o meu passeio, eu posso vir aqui na biblioteca de materiais do próprio Corona. Eu vou pegar um concreto. Eu acredito que esse aqui seja interessante, tá? Mais ou menos eu já conheço aqui as texturas do Corona. Eu vou aplicar ele. Só que quando a gente aplica o material do Corona em uma determinada superfície, a gente precisa mapear dessa forma aqui, ó. Eu vou aplicar um UVW Map Box, né? Porque esse cordão aqui, ó, ele é como se fosse uma caixa, né?
só que a gente tenha formato mais retangular dessa caixa, no caso. E para mapear mesmo, né, a gente vai habilitar aqui a Real World Map Size, né, que é uma textura, na tradução seria como se fosse o tamanho real do mundo, né, que no caso seria a pré-configuração que as texturas do Corona têm, tá mapeadinho já. Depois eu posso estar visualizando como é que ficou essa textura, né, habilitando as prévias, mas nesse momento eu já vou pegar e ocultar ela aqui. As áreas de grama, eu vou fazer uma coisa nas áreas de grama. Eu vou dar um Alt Q para isolar isso. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, ela tá tipo um box também, ó. Tá? Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou habilitar aqui para selecionar polígonos. E aí eu vou pegar só as partes de cima. Tá? Aqui, 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 esta e esta. E essas partes que eu selecionei eu vou isolar elas com o Detach, tá? De forma que agora, se eu pegar as partezinhas de baixo ali, ó, eu posso estar deletando elas porque elas não vão ser úteis para mim, tá? Olha só o que eu deixei, só as partes de cima, tá? Isso aqui, se eu quisesse deletar também eu poderia, tá? Mas como é só um pedacinho, não vai fazer diferença. Então agora aqui eu posso estar, por exemplo, aqui na biblioteca do Corona, aqui na Nature, pegar e botar um solo de terra, tá? Posso vir aqui e botar um VW Map, Box, na verdade aqui não precisaria ser Box, eu posso botar um planar porque ele é apenas um plano, né? E Real World, tá? Vamos ocultar aqui os vidros, pessoal. Nesse primeiro momento eu vou botar todos os vidros, o vidro normal, translúcido, né, sem nenhum tipo de colorização. Então eu vou vir aqui, aplicar esse e beleza. Não acho necessário nesse primeiro momento a gente mapear o vidro, porque, né, não vai fazer tanta diferença assim. Ocultamos ele. As partes brancas aqui então, né, que a gente tem. Deixa eu ver, isso aqui ele tem uma certa texturinha, né? Eu poderia aplicar um material branco normal aqui do Corona, só que eu vou testar, deixar essa texturinha para ver como é que fica na parte do render depois. Quem sabe até eu posso estar tentando dar uma otimizada nessa textura, né? Ligando aí outros mapas, mas enfim, nesse primeiro momento eu só vou deixar ela assim e vou ocultar. Isso aqui eu vou deletar porque não, né, não vai ser útil para mim agora. A parte dos peitoris aqui então, eu vou simplesmente habilitar, aliás, eu vou aplicar uma textura de cromo do próprio Corona. Metal, esse cromado aqui, ó. Aqui eu vou colocar o nosso UVW, eu vou colocar como box, tá? Não vai fazer diferença porque a visualização tá bem de longe, né? E beleza, vou estar ocultando os metais das esquadrias, tá? Eles são brancos, né? Deixa eu só mover para cima para ver tudo que ele está selecionando, é apenas esquadrias, ó. Então aqui a gente já percebe a utilidade, né, desse plugin, né, do Cine Software. Então ele é fantástico, cara. Ele já te traz essas divisões aqui, que se tu fosse fazer tudo isso daqui na mão, cara, te daria uma trabalheira para fazer tudo isso aqui. Mas enfim, existem outras possibilidades da gente estar pegando esses materiais e configurando de uma maneira até que rápida também, que eu posso estar comentando em um outro vídeo, sem utilizar nenhum tipo de plugin, tá? Então aqui, como a gente tem as esquadrias brancas, eu vou fazer dessa forma. Eu vou abrir aqui o meu Big Material Editor. Ele já está com todos aqueles materiais padrão, né, que vem. Então aqui eu vou abrir a opção do Corona, do Corona Converter, e esse botãozinho aqui eu vou conseguir resetar todos esses materiais, ó. Tá? Beleza. Agora então, para a gente aplicar um metalzinho branco nessas esquadrias, o que eu vou estar fazendo?
eu vou abrir aqui o material do Corona, eu vou pegar esse primeiro material preto aqui, ó, e vou arrastar para lá, tá? Coloquei ele na minha aba de editor aqui, vou estar aplicando esse mesmo material nessas esquadrias, porém ele é um metal preto, né? Só que aqui a gente tem a questão do diffuse, ó. Ele está zerado e a cor que está aqui é justamente o branco que eu quero, então eu simplesmente vou pegar aqui, botar para 1 e já branqueou o metal. É interessante comentar que esse branco que ele vem aqui nesse material, se a gente olhar, ele está limitado no 200, ó. Então aquele problema que geralmente a gente tem com o albedo estourando, né, ele já não acontece. Então simplesmente eu aumentar aqui o level dele e a gente já tem um metal branco configuradinho. Vou habilitar o VW Map, Box, Real World e vamos ocultar ele. E aí fica bem fluido, né, pessoal? Se vocês perceberem, fica bem tranquilo da gente fazer essa configuração. Esse mesmo material branco eu posso estar aplicando nessas abinhas aqui das luminárias, ó. Oculta. Aqui eu posso estar pegando e botando um cromado, por exemplo. Aliás, já está aqui embaixo. Vamos aplicar, vamos dar um hide. Isso daqui ele é tipo um materialzinho preto de plástico. Como ele vai ficar muito longe, eu só vou pegar e aplicar um material normal aqui do metal preto. Vou ocultar ele. Para fazer esse forro, eu vou gerar um novo material aqui, ó, que vai ser tipo branco sem brilho, né? O forro ele não vai ter brilho, eu vou zerar aqui o glossiness, o reflection já está zerado e aqui eu vou botar no 200. Ok. Esse material eu vou pegar aqui e aplicar e vamos dar um hide selected. As outras coisas que ele acabou ocultando ali, que ele aplicou esse mesmo branco junto, era aquela parte do material padrão que estava por trás das paredes, né? Então não vai fazer diferença. O interessante aqui para mim é apenas que o meu gesso, né, ele continue aparecendo branco. Então é indiferente que tipo de cor que está aparecendo naquelas faces, né, que estava o material padrão. Continuando aqui, pessoal, vamos ver. Eu posso pegar esses materiais aqui, ó, esses metais, eu vou estar aplicando esse branco também. Beleza, já vou mapear. Para mim não precisar estar clicando todas as vezes em VW Map, Box e Real World, eu posso fazer assim, ó, copio, tá? Agora eu posso estar dando um hide aqui. E depois, digamos, nessa textura aqui, ó, que é o caminho aqui da casa, né, para estacionar o carro, vamos selecionar um material aqui de concreto. Eu vou selecionar o mesmo de antes, aplicar. E agora então, como a gente já tem o nosso VW copiado, é só eu vir aqui e dar um paste. Se eu clicar em paste instantiated, toda a modificação que eu fizer nessa textura, nesse mapeamento, aliás, aqui ele vai ser aplicado naquele outro material que ele está instanciado, né? Então aí fica a teu critério, se tu quer ter essa instância ou não. Aqui eu vou só copiar normal. Então aqui já está mapeadinho aquilo ali, posso estar dando um hide nela. Esse número aqui, eu vou aplicar o branco sem brilho, tá? Hide nele. A parte aqui da frente eu vou colocar um asfalto, que eu tenho ele na minha biblioteca aqui, ó, uma textura já meio pronta. Asfalto. Então eu posso pegar esse asfalto e puxar para cá, inclusive, e aplicar ele. Só que ele não está mapeado, então eu vou vir aqui botar um VW Map de planar. Olha, aparentemente aqui o mapeamento dele já está mais ou menos correto, tá? Depois eu vou olhar como é que vai ficar isso aqui na renderização, na prévia, e talvez eu até deixe assim. Então, beleza, hide. Aqui a gente tem uma espécie de deck, tá? Talvez esse aqui seja um dos exemplos que eu possa estar utilizando a mesma textura. Eu simplesmente vou dar um hide agora e depois, se eu precisar configurar aquilo ali, eu configuro.
A parte de piso eu vou dar um hide, porque isso aqui eu acho que nem vai aparecer. A mesma coisa esse aqui. E aí tem todas as esquadrias internas, né, pessoal? Então aqui eu acho que vou dar um hide porque não vai aparecer. Aqui essas maçanetinhas também. Depois que eu gerar a câmera, começar a fazer os enquadramentos para gerar as imagens, alguma coisa talvez eu perceba e aí eu volte a fazer essa configuração. A parte da escada aqui, ó, no princípio nada disso aqui vai aparecer, não hide. Aqui a gente tem outro piso, hide. A pia, isso aqui eu posso até deletar, cara, porque isso aqui não vai aparecer de jeito nenhum. E aqui a gente tem o que? Isso aqui, talvez uns quadros. Ah, isso aqui é da porta. É os vidros da porta. Tá, por enquanto eu vou só dar um hide, pra ter certeza, né? Aqui essa porta ela também não vai aparecer, mas eu vou deixar. Aqui a gente tem aquela textura que é tipo um aço patinado, um aço cortei, né? Que aparece na fachada, essa parte aqui. E a nossa pedra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que somente esses dois materiais aí. A parte aqui do aço cortem, nesse primeiro momento eu vou deixar essa mesma textura. Posso estar dando uma modificada nela depois, tentar otimizar ela, ou eu vou acabar buscando uma outra textura externa. Então vou dar um hide aqui e aí ficou apenas essa textura aqui. Que essa aqui na verdade eu não posso utilizar ela de jeito nenhum porque ela tá dando essa repetição ali, ó. E isso não fica bacana, né? Vocês percebem aí, ó, né? Essa repetição ali, ó. Isso acaba não acontecendo na realidade, né? Então eu vou simplesmente aplicar um outro material aqui do Corona que eu acredito que vai ficar bacana para essa parede aí, que é esse aqui, ó. Aplicar ele e vamos mapear ele com, antes eu já tinha copiado o VW, então eu vou vir aqui e paste, sem instância, só o paste. Então aqui a gente já tem uma textura de pedrinhas, né, que é do próprio Corona. Se não ficar bacana, né, se eu quiser uma textura talvez mais puxado para o vermelho, né, para combinar, para acabar ficando mais próximo daquela textura, né, digamos que o meu cliente ele queira uma textura aproximada com aquela pedra mais avermelhada, então aí nesse momento, claro, eu posso tentar editar essa textura, colocar uma colorização nela, mas provavelmente pode acontecer de não ficar tão bacana, né? Forçar um avermelhado numa textura pronta. Aí sim eu vou ter que procurar numa biblioteca externa e trazer essas texturas. Então beleza, pessoal, tem alguma coisinha aqui ainda? Ah, isso aqui é só um mapeamento. A partir do momento que está tudo ocultado, significa que já está tudo texturizado a princípio. Então a gente vai vir aqui agora e dar um Unhide All. Beleza, pessoal? Agora, a partir desse momento, eu vou voltar aqui com minhas 4 vistas. Esse quadrante de baixo, normalmente eu deixo a minha câmera, tá? A minha perspectiva para mim tá girando a minha vista, geralmente eu deixo ela nesse quadrante aqui, então eu já vou apertar o P para dar perspectiva. Ele ainda ficou nessa vista de wireframe, né? Então eu vou apertar o F3 e daí ele vem para o mesmo padrão de visualização dessa vista de baixo, que é o Default Shading, tá? E agora eu vou estar gerando a minha câmera e eu vou habilitar ela nesse quadrante. Para gerar minha câmera, eu vou vir aqui em Corona Cam, tá? E aí eu vou utilizar minha vista de topo para estar gerando mais ou menos aquela perspectiva que eu queria. Vou botar aqui mais ou menos onde está passando o muro, o meu ponto focal, tá? E agora, na verdade ficou bem pequeno o meu enquadramento, né? Mas isso, claro, a partir desse momento a gente vai editar isso. Então vamos ver, vou puxar minha câmera mais para cá. E esse foco, deixa eu ver como tem que ficar isso. Vou botar aqui. Puxar muito mais a câmera para cá, só que eu não quero mostrar quando tá acabando o asfalto ali, né? Enfim, eu vou estar visualizando isso para colocar aqui, habilitar minha câmera para conseguir ficar um pouco melhor de mexer, né? Então eu vou apertar C, selecionar a câmera.
habilitou agora aqui nessa vista, tá? O que eu vou estar fazendo? Com a câmera habilitada, eu preciso ainda configurar o enquadramento, qual que vai ser a proporção da imagem da câmera que eu quero. Para isso a gente vai vir então aqui no F10, né, ou no Render Setup. Na primeira aba a gente tem alguns parâmetros, como por exemplo a altura e a largura em pixels, né, da minha imagem. Se eu quiser padronizar um formato, por exemplo aqui ele já está com o formato 1.0, né, que é o Image Aspect. Isso aqui significa que eu estou fazendo uma imagem quadrada, né? Se eu quiser esse formato, eu posso vir aqui, travar o cadeadinho, e aí quando eu mexer aqui, ó, 1000, ele já vai mexer o de cima para sempre manter nesse Image Aspect, né? Então, só que aqui o que eu quero? Como é uma imagem de fachada, e eu estou percebendo que essa fachada, digamos, ela é uma imagem que ficaria melhor, uma imagem mais horizontal, né? Não tão quadrada, para conseguir pegar bem todos os detalhes do projeto. E inclusive eu estou querendo botar essa imagem em 6 slots lá do Instagram, né? Fazer aquela postagem em mosaico. Acredito que vai ficar bem bacana. Para fazer isso então, eu vou tirar o cadeadinho, tá? E aí eu vou botar na altura 2000 pixels e aqui na largura 3000 pixels, tá? Isso aqui eu coloquei só para ele me dar o Image Aspect. Agora então, com o cadeadinho travado, eu posso reduzir aqui a resolução, né, para caso a gente queira gerar alguma imagem de prévia, né, ele não precisa fazer uma imagem com 3000 pixels, né, uma imagem com 1500 já consegue ser uma prévia bem interessante, não pesa tanto o processador no caso, mas aqui já está travadinho nesse formato. Agora na próxima aba, né, a gente vai vir aqui colocar o nosso Noise Level Limit em 8, eu gosto de fazer, porque aí essa prévia ela não precisa limpar tanto. Quando ela chega em 8% de noise, ela já para, né? A gente já consegue visualizar bem como é que ficou o render. E depois, claro, na hora de gerar a imagem final, a gente acaba botando uns 5%, um 4%. Outros parâmetros que eu configuro aqui, eu vou ligar um denoise, botar no Corona High Quality. Aqui eu não vou mexer. Para a gente habilitar a iluminação da cena, tá? Eu vou estar fazendo aqui, ó, com o Single Map, tá? E aqui eu vou estar habilitando um Corona Color Correct, porque eu vou querer botar um HDRI dentro desse Corona Color Correct, porque aí se eu quiser mexer alguma propriedade desse HDRI, como por exemplo dar um pouco mais de exposição, né, eu consigo fazer isso através do Corona Color Correct. Aí, para me configurar e adicionar um HDRI de fato, eu vou pegar isso aqui, arrastar para um slot aqui do meu Material Editor. Instância, aqui tem que ser em instância, tá? Porque eu quero que essa propriedade aqui ela se comunique com essa aqui. E agora aqui a gente vai adicionar um bitmap, tá? E agora a gente pode estar localizando um HDRI. Eu já vou estar puxando o HDRI agora, por mais que eu não tenha certeza ainda de qual é o HDRI que eu vou usar. Eu vou puxar um aleatório aqui, pode ser esse primeiro aqui, ó, formato 2K, resolução do HDRI é 2K, beleza? Então aqui a gente já está visualizando ele, ó. Eu vou voltar agora aqui e eu vou pegar esse aqui que é o bitmap e eu vou arrastar para cá, em instância também. O que eu tenho aqui então, pessoal? Eu tenho o bitmap e tenho o color correct, tá? Os dois são importantes porque aqui, por exemplo, eu posso girar esse HDRI, que é na propriedade do environment, eu acabo girando o posicionamento do sol, por exemplo, e todo o HDRI junto, né, para iluminar a cena. Às vezes pode ser interessante para mim visualizar uma iluminação em outro ponto, fazer um sombreamento, então para isso eu posso estar girando esse HDRI, essa iluminação, através desse parâmetro aqui. Como eu disse, né, a parte do Color Correct, se eu quiser dar um pouco mais de exposição nesse HDRI, ou tirar um pouco de exposição também, eu posso estar fazendo por aqui. Beleza, aqui então a gente está percebendo que a câmera está colada no chão, né? E também o Safe Frame, né, aquelas margens de segurança,
Para a gente realmente visualizar o que o render ele vai mostrar, elas não estão habilitadas, né? Então para isso a gente pode botar o mouse aqui e dar um Shift F. Agora sim, essa vai ser a proporção que a gente colocou lá no F10, né? Que é aqui, ó, o 1.5 de Image Aspect. Essa é a proporção, beleza? Que aqui sim, ó, eu vou conseguir rachar isso aqui no meio, dividir em 3 aqui e fazer 6 postagens para colocar no feed lá do Instagram. Então aqui, como vocês viram, ficou grudada no chão, né? Então para isso eu vou selecionar aqui, ó, tanto a câmera quanto o target e vou erguer um pouquinho mais. Ó, aqui me parece que já ficou um enquadramento muito bacana, né? Aqui olhando nessa vista de topo, parecia que eu não estava enquadrando tanto, né? Por isso que é interessante a gente botar a câmera e realmente visualizar o que a câmera está vendo, né? Que é o que eu estou percebendo aqui agora. Eu vou erguer um pouquinho mais ainda. Olha só. Fica bacana, né? Esse projeto é bonito. E eu realmente gostei bastante desse enquadramento, tá, pessoal? Como as texturas elas já estão aplicadas, eu posso vir agora sim e pegar e gerar uma prévia agora. Porém, ele já mudou a câmera para outro lado, né? Porque eu cliquei aqui em cima, só que eu quero que ele gere dessa vista aqui de baixo. Para ele não ficar alternando, à medida que eu clico nos outros quadrantes, você pode deixar habilitado aqui, ó. E aí você volta lá no seu Render Setup e habilita esse cadeadinho aqui, ó. Pô, agora ele não vai mudar, por mais que eu clique nas outras, se eu quiser alterar alguma coisa nas outras quadrantes, ele vai manter a renderização nesse quadrante aqui. Bom, gostei bastante já do que eu vi de cara. Primeira prévia eu já gostei bastante. A gente tá vendo que ele tá estourando, né, os brancos aqui, né? A gente pode estar configurando isso depois na aba aqui de pós-produção do Corona, tá? Mas num primeiro momento eu já gostei muito do que eu vi. A questão das texturas que foram aplicadas, o asfalto ele tá parecendo que tá até correto, né? Tem que ver a questão do bump aqui da superfície, porque ele tá muito chapadão. O branco, como eu disse, tem que dar uma controlada para ele não estourar tanto desse jeito. Mas tá muito bacana. A iluminação de cara, ela já me agradou, tá? Talvez eu vou mudar um pouquinho assim a iluminação, porque é interessante que aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma divisão de sentidos, tá? A gente tem esse sentido aqui da fachada e a gente tem esse sentido aqui da fachada. Na visualização para arquitetura, normalmente a gente gosta de utilizar um sistema de sombreamento onde a gente tem uma luz aqui e uma luz um pouco diferente aqui. Como por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou vir aqui no nosso Material Editor. Agora eu vou utilizar o nosso bitmap para justamente estar modificando a orientação dessa iluminação. Por exemplo, aqui vou botar 90 graus. Ó, já deu uma outra luz para o projeto. Vou botar 45. Ó, com 45 graus já aconteceu exatamente aquilo que eu estava comentando para vocês. Ó. Aqui a gente tem uma intensidade de luz e aqui a gente tem outra intensidade de luz. Isso acaba sendo interessante para a gente ressaltar e evidenciar a modelagem, a arquitetura do projeto. Então isso aqui acaba sendo bem bacana. Porém, né, eu não gostei desse sombreamento aqui na parte de baixo. Ó. Tá? Outra coisa, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, a imagem ela acabou ficando um pouco borrada na visualização, tá? Então, para vocês ajustar isso, vocês podem vir aqui, ó, no Render Setup, na aba de Performance, e desabilitar essa opção aqui, ó, Fast Preview Denoise During Render, tá? Ele acaba dando um denoise durante a prévia, tá? Vai fazer com que a tua prévia demore um pouquinho mais para ser calculada, vai fazer, mas pelo menos o que tu tá vendo vai ser mais nítido de tu ver, tá? Então, aí na verdade fica a teu critério. Se tu prefere ver a prévia um pouco mais nítida, beleza, né? Se tu acha que tu quer mais velocidade para ver a questão da iluminação, beleza também. Eu gosto de desabilitar. Então, para isso eu vou habilitar o render de novo. Aqui
aqui a gente já percebe que ele já deu uma limpadinha melhor. Até aqui essa questão do muro estava me parecendo muito embaçado antes. Só que essa iluminação, esse ângulo, ele não ficou muito bom para mim, na minha opinião. Tá? Então eu vou procurar um outro enquadramento aqui, uma outra angulação, aliás. Vamos ver um 125. A fachada toda sombreada também não fica bacana, né? Vamos lá, 150. Ainda tá lá, 180, 220. Ó, agora o sol começou a vir para a parte da frente. 250. Já até mais para frente. Porém o muro ele ainda tá todo sombreado. Vamos ver, 280. 280. Porém aqui ainda o muro ele tá todo sombreado, né? Olha pessoal, eu girei esse HDRI aqui praticamente todos os ângulos dele, mas eu não encontrei nenhum tipo de iluminação que pudesse ter me agradado 100%, tá? Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou buscar um outro HDRI para fazer um teste. Aqui no meu computador normalmente eu pego o HDRI e eu substituo ele enquanto está rodando o render, tá? Ele já vai fazer a atualização praticamente automática ali, mas eu não recomendo. Tá? Principalmente se tua máquina é meio fraquinha de tu colocar, fazer a importação disso durante o render interativo habilitado, tá? O Malanga aqui normalmente fica bacana. Vou botar o 2K dele aqui. Tá? É outra questão, né? Outro HDRI, outra iluminação. A inclinação do sol vai ser diferente, então justamente pela diferença de inclinação do sol que talvez esse HDRI aqui acabe ficando mais interessante. Então vamos zerar ele no primeiro momento. Ficou bacana essa iluminação, ficou massa. Ele acabou limpando mais a questão da sombra aqui, né? Porque o sol ele acaba que nesse HDRI ele tá mais para baixo. Gostei. Ficou estourando, eu sei, mas depois a gente consegue estar configurando isso. Vamos ver, 45. É interessante, só que aqui ele acabou pegando muito sol, né, no projeto inteiro. Matou todas as sombras. 90. Aqui estourou muito. E tá matando a questão da volumetria aqui, ó. 125. Olha, essa aqui já pegou. Essa aqui gostei bastante. Já tô até visualizando um carro aqui, ó, querendo ir pra garagem, né? Recebendo aquele solzinho aqui, ó, que tá pegando, ó. Vai dar aqueles raios solares aqui no carro. Gostei dessa iluminação, cara. Gostei do céu que esse HDRI me deu. Achei bem bacana. Tá, momentaneamente eu vou adotar essa iluminação desse HDRI aqui para fazer a nossa imagem, tá pessoal? O que está faltando agora? Colocar o gramado, colocar as vegetações, colocar um carro entrando na garagem e provavelmente uma que outra árvore, né, para fazer um background, né, uma árvore mais ou menos nesse ponto aqui, como se fosse lá no final do terreno ou atrás do terreno, e algumas aqui também, né, para fazer uma composição. A imagem desse HDRI, vocês estão vendo que ela está completamente sem resolução, né? Se eu quiser utilizar esse HDRI como fundo, é interessante que eu utilize uma resolução de HDRI de 16K para cima, tá? Eu posso estar mostrando isso aqui para vocês, ó, porque aqui nessa pastinha eu tenho baixado já esse mesmo HDRI em 16K. Eu vou estar botando ele aqui. Esperar um pouquinho, porque 16K demora um pouco mais, né? Beleza. E agora eu vou dar uma prévia. Então agora a gente já percebe, ó, que aquela situação agora já ficou um pouco mais nítida, né? A gente tem uma resolução bem melhor nesse HDRI aqui. Claro, a renderização com um HDRI de 16K, ela é mais pesada, tá? Mas aí fica a teu critério. Tu pode estar utilizando um de 2K para fazer a iluminação da cena e para fazer o BG, né? Para fazer o background, tu pode estar utilizando o de 16K de uma maneira separada, tá? Se tu não sabe como fazer isso, tu pode estar utilizando aqui, ó, em Common,
aliás, na aba Scene, tu tem aqui a iluminação da tua cena e o background. Se tu quiser utilizar, por exemplo, o D2K para iluminar, tu pode estar colocando ele aqui. E aí aqui, ó, no Direct Visibility, tu pode estar carregando o D16K da mesma forma que tu carregou o 2K aqui. Tu vai habilitar essa opção e vai colocar o HDR de 16K aqui, beleza? Então eu vou desligar porque eu não estou utilizando agora. No meu caso, eu vou renderizar com esse HDR de fundo já direto, tá? Só vou fazer agora uma composição, né, pessoal? Então aqui na minha vista de perspectiva, vou até dar um Alt W aqui para aumentar ela. No primeiro momento eu vou botar um gramado, tá? Vou vir aqui e utilizar o i2 Software, né, com o Forest. Carregar ele aqui. Vou selecionar um padrão de grama. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou utilizar esse aqui, ó, que tem essas florezinhas amarelas. É interessante que eu selecione esse que tem o detalhe aqui, ó, porque como é uma grama que ela vai consideravelmente aparecer próxima da minha câmera, é interessante que seja mais de detalhe. Caso eu não fosse ver essa grama tão de perto, eu poderia estar utilizando esse aqui, né? Ele não pesa tanto, só que ele não tem, como é que eu vou explicar para vocês? Os tufos de grama dele, eles são mais grosseiros. Se eu utilizasse esse aqui nessa cena, ficaria grama em cima do meu passeio, mas eu não quero isso, tá? Então eu vou utilizar esse que é mais detalhado. Vou importar ele, selecionar aqui a área. Open, ok. Beleza. Já aplicou aí o Forest nas nossas superfícies, né, que estavam todas juntas. Só que me parece que ele está meio dividido, meio espaçado. Não era para ter acontecido isso. Inclusive eu vou vir aqui na imagem da prévia para ver se realmente é isso que está acontecendo. Não. Tá todo certinho. Tá bem preenchido e ficou bem bonito, né? A gente já percebe que deu uma valorizada ali na questão da grama. Tem grama e tem aquelas florezinhas que eu acho que combina bem, inclusive com essa iluminação, né? Com uma iluminação querendo assim entardecer, né? Mais amarela, batendo nas pedras ali, que as próprias pedras, né? Por conta do displacement, do bump ali que elas têm, ó, elas acabam gerando mini sombras, né? Durante esse muro, que acabou ficando bem bacana. Então é isso, grama seria essa, tá? Agora a gente vai escolher algumas vegetações para estar justamente colocando aqui, né? Conforme a gente tinha o exemplo de antes. E provavelmente a gente tem aqui, ó, essas plantas ali da frente, né? Aqui a gente também tem uma planta, mas aqui eu acredito que eu vou estar buscando uma forração para esse muro, né? Botar uma parede verde nesse muro. E aqui tem esse mini canteirinho aqui na frente, né? A gente coloca umas florezinhas menores. Beleza. Bom, pessoal, já estou num processo agora aqui que eu acabei puxando alguns blocos, tá? Fui ali na minha biblioteca de blocos de vegetação, puxei um carro também para estar colocando justamente para fazer aquele efeito, né? Que acredito que vai ficar bacana, aquele sol batendo nesse carro, né? No reflexo do carro, gerando aquele glare na cena. Eu acho que vai ficar bacana. E aí, deixa eu habilitar aqui, ó, um render interativo. Logicamente que essas vegetações, elas não estão todas nos seus devidos lugares, né? Tá meio bagunçado, porque como eu disse para vocês, eu peguei e importei, joguei aqui e agora de fato que eu vou fazer a composição da cena. As árvores, né, mais ou menos eu já coloquei nas suas posições já para tentar ver como é que fica. Talvez eu faça algum ajuste ainda nelas, tá? Aqui no jardim eu ainda vou fazer a composição, vou verificar qual que vai ser a vegetação que eu vou acabar deixando ao fundo para fazer ali o acompanhamento, né, junto ao muro, conforme a gente tinha aquele exemplo antes. Lá ao fundo eu vou acabar colocando uma vegetação verde tapando todo esse muro,
Pelo menos é a minha ideia nesse momento, aliás. E aí aqui a gente já colocou uma vegetação para fazer aquele canteiro, né? Talvez a gente já mantenha essa aqui mesmo. Vou reposicionar esse carro para fazer justamente o efeito que eu comentei para vocês. Eu acredito que eu ainda vou utilizar uma cortina para colocar aqui nesse vidro, tá? Porque eu não quero passar a impressão e a visualização, né, que é um cômodo vazio. Então aqui eu imagino que se eu colocar uma cortina vai ficar bacana. E essa textura aqui, talvez eu vou estar mexendo ela um pouco, tá? Assim como o asfalto aqui, eu acredito que falta um pouquinho de bump, um pouquinho de displacement nessa textura. Eu posso configurar ela um pouquinho. Vou fazer o ajuste das posições de cada vegetação, né, a composição da cena, e volto daqui um pouco com a composição final e com a imagem final renderizada em alta resolução para mostrar para vocês. Voltando então aqui, pessoal, eu renderizei uma prévia, né, naquela resolução de 1500 pixels que eu tinha pré-setado lá no início, né, lá no render setup. Aqui, como vocês podem ver, o que eu fiz? Eu mudei um pouquinho da inclinação do sol, aliás, da inclinação não, eu girei um pouquinho o HDR para dar um pouquinho mais de luz do sol nesses breezes que acabou ficando todo sombreado antes, tá? Eu coloquei toda a composição da vegetação, tá? Coloquei também uma figura humana, né? Uma menininha aqui andando naquele brinquedo, que eu não sei nem o nome, para dizer a verdade para vocês. Coloquei também a mesma vegetação que eu tinha colocado em primeiro plano aqui nesse canteiro aqui, ó. Eu também coloquei ela aqui como se fosse do outro lado da rua, para fazer um primeiro plano da imagem. E essa planta aqui também ela vai acabar ficando em um dos quadrantes dessa postagem lá do Instagram, né? Então, como a gente tem uma parte grande de asfalto no que seria esse quadrante desse canto aqui, ó, ficaria bem vazio, né? Ficaria apenas o asfalto aparecendo. Então, dessa forma aqui, com essa planta eu consigo compor um pouco melhor. E como vocês podem ver também, eu coloquei um pouco de Deep of Field, né? Ou profundidade de campo, ou desfoque. Coloquei um pouco de desfoque aqui. O foco, na verdade, ele tá mais ou menos nesse ponto aqui, né? No muro, que é de fato onde começa o projeto, né? Então, no primeiro plano ficou um pouquinho desfocado. Aqui, levemente, eu coloquei aquele motion blur, né? Para dar aquela sensação de movimento. Talvez tenha ficado muito leve, talvez eu vou aumentar um pouquinho. Aqui eu utilizei a textura do existente, né? Que eu puxei lá do SketchUp. Porém, eu não gostei 100% ainda dessa textura. E eu acredito que eu vou acabar colocando um vaso de flor ali naquele cantinho. Até porque o verde da flor, da vegetação, com o fundo cortem, né, dessa mais avermelhado, pode acabar ficando bem interessante nessa questão do contraste que um vai dar no outro. E é uma combinação que eu particularmente gosto bastante. Então, acho que eu vou acabar colocando um vaso de flor ali. E aí as cortinas também, eu falei para vocês que eu ia colocar. Ficou uma questão meio entreaberta ali, né? Tipo, estimula uma questão de curiosidade muitas vezes. Vou finalizar a imagem e vou deixar a imagem rodando aí no vídeo. No mais, eu agradeço muito você ter acompanhado até aqui. Se tu gostou desse vídeo, se ele foi útil para ti, te inscreve no canal, deixa um curtir nesse vídeo, não te esquece, e ativa o sininho das notificações, assim o YouTube ele vai estar te notificando todas as vezes que a gente postar um novo vídeo, que pode estar novamente te ajudando, né? Com certeza. Beleza, pessoal? Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.